né? Todos nós precisamos de palavras de vitória. É, precisamos de palavras de edificações, mas precisamos de palavras de vitória. Todos nós passamos por luta. E para eu trazer a palavra de vitória, eu vejo cada irmão aqui como parte de um exército chamado Exército de Deus. Nós fazemos parte do Exército de Deus. E todo exército, eu vejo eu nunca fui militar, mas eu já observei muito militar. E muitas vezes os militares, eu vejo assim, quando eles estão marchando, eles quase sempre estão cantando músicas de o quê? De guerra, né? Músicas de ânimo. E nesse momento, nós vamos dar, como exército de Deus, vou estar falando, nós estaremos repetindo todo, mas tome isso, o que você vai falar, como uma realidade, uma verdade na sua vida. Muitas vezes nós falamos, nesse momento, você falar da boca para fora, mas para você falar com o coração, com a certeza do que você está falando. Não precisam repetir agora, nós vamos repetir. Mas nós vamos declarar o seguinte: para me vencer, tem que vencer Deus primeiro. Como a Deus ninguém vence, é impossível me vencer. Bom, ainda não para repetir. Para me vencer, tem que vencer Deus primeiro. Como a Deus ninguém vence, alguém vence Deus? É impossível me vencer. Somos invencíveis. Em Deus nós somos invencíveis. Então agora eu vou falar e vocês me repetem, tá? Mas declarando com fé. Vou pegar outro microfone aqui para não... O microfone está melhor. Para não falhar durante a palavra que Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Porque quando eu ministro para vocês e ministro para mim. Vamos lá. Para mim vencer, tem que vencer Deus primeiro. Como a Deus ninguém vence, é impossível me vencer. Somos invencíveis. Vamos aplaudir o Senhor. O inimigo odeia isso, meu irmão. Pode ter certeza. Vamos abrir as nossas Bíblias. Um texto, é um dos textos que eu mais amo na palavra do Senhor. Um texto conhecido, eu já ministrei algumas vezes sobre ele. 1 Samuel 17. Deixe o Espírito Santo ministrar coisas novas, que não tem ninguém aqui que nunca ouviu falar desse texto. A gente vai falar sobre um desafio. O tema da palavra hoje é derrubando gigantes. Vamos falar sobre um desafio entre Davi e Golias. Até as crianças aqui já ouviram falar. Versículo 42. A leitura nós vamos avançar, depois nós estaremos falando sobre o texto. 1 Samuel 17, versículo 42. Todos acharam, amém? 1 Samuel 17, versículo 42. Diz a palavra do Senhor: Quando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, os urubus, as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Só até aí, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela tua palavra nessa noite, ó Pai. E eu peço que o Senhor, como foi louvado aqui, apenas o Senhor usa-me, Senhor. Quero ser usado pelo Senhor, quero ser um instrumento em tuas mãos, Senhor.
Que a palavra venha diretamente, uma palavra rema do teu coração para o coração da tua igreja, Pai. E vidas verdadeiramente saiam daqui fortalecidas pelo Senhor. As vidas que estão aqui saiam daqui não só como vencedores, mas saiam daqui nessa noite como mais do que vencedores, Pai. É isso que eu te peço nessa noite, Pai, para que vidas recebam a sua vitória, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Quem aqui já ouviu falar desse texto de Davi e Golias? Todo mundo. Todos nós já ouvimos falar desse confronto. E esse confronto, essa peleja entre um homem de mais ou menos, pelos estudos, de 1,70 m. Eu tenho 1,71 m, então é mais ou menos do meu tamanho, gente. Contra outro, que era Golias. Davi tinha mais ou menos 1,70 m, Golias tinha mais ou menos 3 metros de altura. Um confronto, se nós olharmos, meio desigual. Mas eu quero, embora Golias tivesse 3 metros de altura e Davi 1,70 m, quem era mais forte aqui? A gente já perguntou isso para os irmãos. Quem era mais forte, Golias ou Davi? Era Golias. Golias era mais forte. Não era Davi? Davi não era mais forte. Mais forte era Davi, era Golias. Golias era um guerreiro, meu irmão. Golias, eu imagino, devia ser aquele monstro assim. Era mais ou menos se você passar na rua e de repente ali eu vejo o Vitor e vejo o Eric, filho de Henrique, todo mundo conhece os dois. Você passa na rua ali e vê os dois discutindo, pronto para brigar. Quem você vai levar fé? Vai levar fé no Eric? Davi, olha lá. Henrique disse que leva fé no Eric. Ou você vai levar fé no Vitor? Automaticamente, quem é mais forte, Vitor ou Eric? É Vitor. Mas agora uma outra pergunta: quem é mais preparado, Davi ou Golias? Golias. Davi era um pastor de ovelha. Ele não estava acostumado nem a brigar, eu acredito. Ele estava acostumado a quê? A cuidar de ovelhas. Golias era o quê? A Bíblia diz que Golias, além de ter 3 metros, ele era muito forte, ele estava totalmente com armadura. A Bíblia diz que ele estava com lança, com espada e com escudo. Ele devia ser muito forte. E ele era um herói de guerra. Então você pega um pastorzinho contra um herói de guerra. Quem era mais preparado era Golias. Mas se Golias era mais forte e estava mais preparado, e nessa peleja Davi ganhou por quê? Se você olhar lá em 1 Samuel 16, 18, não precisa olhar, está escrito: porque o Senhor era com ele. Quem é mais forte, você ou a luta que você está passando, o problema que está passando? A luta é mais forte do que você. O problema que você está passando é mais forte do que você. Esses dias o pastor Simar estava pregando quarta-feira aqui, e ele contou o que aconteceu com ele. Eu disse assim, cheguei para o Simar e disse assim: Simar, e se você não tivesse Deus na tua vida? Quem estava aqui quinta-feira viu o problema que o Simar ainda está passando, mas o pior ele já passou. Eu cheguei, Simar, pastor Simar. Eu descobri que ele era pastor e foi consagrado mês passado, por isso que eu chamei ele de Simar, e não de pastor Simar quando ele estava aqui. Eu cheguei para Simar, por quê? Como seria se você não tivesse o Senhor? Sabe o que ele falou? Eu teria me matado. Porque o gigante era muito maior do que ele. A situação que você está passando é maior que você. É mais forte do que você. Mas por que você vai vencer essa batalha, esse gigante que está se levantando contra você? Porque Deus é maior do que o teu problema. O nosso Deus é maior do que o gigante que nós enfrentamos. Seja lá qual for, de repente um gigante. Nós podemos ver nesse texto, já entrando para o texto. Esse gigante, ele tinha um nome. O nome desse gigante era qual? Golias.
E o gigante que tem se levantado contra você tem um nome. Às vezes é uma crise familiar, às vezes é uma crise financeira, às vezes é uma enfermidade que está sobre tua vida. Então esse gigante tem um nome. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o nosso Deus é muito maior do que aquilo que nós estamos passando. Então é isso que nós temos que entender e tomar posse. Olha, eu estou passando por luta tal, eu estou passando por problema tal, mas o meu Deus é muito maior. O texto, indo para o texto, não precisam abrir. Havia dois exércitos. Um exército era o povo de Deus, era o exército de Israel. O outro exército era o quê? O exército dos filisteus. O exército dos filisteus era um exército que estava acostumado a perder para o povo de Deus. O exército de Israel, que era o povo de Deus, estava acostumado a vencer. A Bíblia diz que um exército era assim mais ou menos de guerra. Um exército ficava no monte e outro exército ficava no outro monte. E no meio tinha o quê? Um vale. Por isso que quando se fala de vale, vale significa o quê? Luta. Aquele exército que estavam no monte, eles se encontravam aonde? No vale, para poder o quê? Lutar. E o povo de Deus, o exército de Deus, o exército de Israel estava no coração o quê? Vamos atacar os filisteus. Porque eles tinham a certeza do quê? Se for exército contra exército, nós o quê? Venceremos. Mas a Bíblia diz que quando estavam os dois exércitos assim, no meio dos filisteus, se levantou um gigante chamado Golias. E começou aquele gigante, começou a afrontar o exército de Deus, dizendo: manda, escolhe qualquer um de vocês para me enfrentar. Pode escolher o mais forte de vocês. Se o que vocês escolherem me vencerem, nós vamos servir a vocês. Mas se nós vencermos, vocês vão nos servir. Na época o rei era Saul, e era o rei que estava à frente do exército. A Bíblia diz que ao ouvir o gigante, esse gigante, durante 40 dias, 2 vezes ao dia, ia lá, afrontava o exército de Deus. E de repente o problema que você está passando, a luta que você está passando, de repente todo dia te afronta. Todo dia, várias vezes no dia, te afronta. A Bíblia diz que quando ouviram a afronta dos gigantes, sabe o que Saul e o exército fizeram? A Bíblia diz que eles tiveram medo. E eles fizeram o quê? Recuaram. E muitas vezes não é isso que acontece conosco. O inimigo vai nos afrontando e nós estamos recuando. Sabe por que nós recuamos? Sabe por que nós tememos? Porque nós não conhecemos a força que nós temos, meu irmão. Aquele exército não conhecia a força que eles tinham em Deus. Porque verdadeiramente se aquele exército disse assim: ó, vamos varrer todo mundo, vamos enfrentar Golias, vamos enfrentar os filisteus, eles iam ganhar ou perder? Iriam ganhar. Irmão, você não conhece a força que você tem em Deus. Você tem força de Deus para vencer. A força de Deus está em você. A unção de Deus está sobre a tua vida para você vencer. E a Bíblia diz que naquele momento que eles estavam nisso sendo afrontados, estavam ali o povo de Deus, o exército de Deus acampado de um lado, os filisteus de um lado, e o Golias todo dia afrontando. Vem, arruma, vem me enfrentar. Porque quando nós diminuímos, o inimigo cresce. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você se sinta o quê? Pequeno. O inimigo quer que você se sinta o quê? Sem força. Aí a Bíblia diz que o pai de Davi, Jessé, manda o filho: vai lá levar um lanche para os seus irmãos. Seus irmãos estão lá no campo de batalha. Vamos lá, vai lá no olho do furacão, não é assim que chama? Vai lá levar o lanche para os seus irmãos. Davi pegou o lanche e foi levar para os seus irmãos. Quando ele está chegando no acampamento de Israel, o que ele ouve? A afronta de Golias.
E Davi chega assim, quando ele ouviu Golias, o gigante afrontando o exército de Deus, ele diz: quem é esse? Mas quando ele falou esse, porque ele conhece o Deus que ele serve, meu irmão. Quem é esse gigante que está se levantando contra você? Se você conhece o Deus que você segue, quem é esse? Para poder afrontar o exército do Deus vivo. E ele chegou e colocou no coração e falou: eu vou enfrentar esse gigante. No momento, ele foi menosprezado pelos seus irmãos. Os irmãos dele chegaram assim: sai daí, moleque. Você não tem, vai logo, sai daí, o que você está fazendo aqui? Os irmãos de Davi, os 3 irmãos de Davi eram o quê? Eram guerreiros. E sabia que Davi não era, aos olhos humanos, um guerreiro. Ele fala: vai embora, garoto. Você não tem nada que fazer aqui. De repente alguém olha para você e diz que você não tem força, que você não tem como conseguir. Menospreza você. Até o rei Saul, quando olhou para Davi, Davi disse que enfrentar, disse: garoto, você não tem como vencer esse gigante. Quantas pessoas chegam para você, de repente, diz que não tem como você vencer essa situação que você está passando. Você não tem como. Você está passando por uma situação, mas você não tem como vencer essa situação. Quero declarar assim: em Deus você tem como sim. Em Deus você tem como conseguir vitória sim, em Deus. Muitas vezes, sabe o que acontece? As palavras que as pessoas lançam sobre nossas vidas, muitas vezes nos desanimam a continuar, e nos desanimam a lutar. E Davi chegou e falou: eu vou enfrentar. Sabe o que Golias chega? Golias não, Saul falou assim: tá bom, já que você quer enfrentar esse gigante, não pode ir assim. Imagine a roupa de Davi. Você já viu nos filmes roupa de pastor de ovelha? É daquele jeito. Como você vai enfrentar, entrar numa guerra com essa roupa aí, desse jeito? Aquela roupinha, às vezes a gente vê os filmes, parece roupinha de pano de saco, não é? Aquele vestidinho assim, disse: não tem como, esse jeito aí, você não tem jeito de guerreiro. Você pode até não ter jeito de guerreiro, mas você é guerreiro. E o Golias disse assim: então você vai botar minha armadura. Imagine a armadura de Saul e Davi. Saul devia ter mais de 2 metros de altura, porque a Bíblia diz que quando Deus chamou, não, quando o povo escolheu, ele sobressaía no meio de todos os homens. Então ele devia ser muito alto, não devia ser tão alto como Golias, mas era bem alto. Devia ter uns 2 metros de altura. Aí Davi, tudo bem. Davi tentou botar a armadura de Golias. É a mesma coisa de eu pegar uma armadura aí de uma pessoa. Imagina, a armadura não é roupa, porque se eu botar uma roupa de alguém maior, vai ficar comprido, vai ficar largo. Mas a armadura não. Ele tentou botar a armadura de Golias. A Bíblia diz que Davi não aguentava nem o peso. Como assim? Ele quer enfrentar um gigante e não aguenta um peso de uma armadura? Porque a força não era a força dele, era a força do Senhor. Ele não aguentava a armadura, ele disse: não tem nem como eu andar, é muito pesado. E a Bíblia diz que ele foi lá. Como ele foi enfrentar? O seu cajado, 5 pedrinhas, um alforje. Sabe o que é alforje? Aquela bolsa de couro. E mais uma funda. A funda os irmãos sabem quem é, né? Essa eram as armas de Davi. Quem olhou ele pegando as pedrinhas, catando as pedrinhas lá, disse: esse menino está doido, meu. E muitas vezes, quando nós falamos, nós que somos servos de Deus, nós falamos como vamos enfrentar uma situação. Quantas vezes as pessoas chegam para nós, olham para nós como se fosse doido. Como ele pensa que vai vencer isso? Através de quê? De oração, ele acha que vai vencer essa situação. Através disso ele vai pensar. Então, ele carregou isso. Mas eu queria falar, antes de nós continuarmos no texto, algumas qualidades de Davi. A primeira qualidade que eu vejo em Davi, naquele jovem, a Bíblia diz que era jovem. Vamos dizer aí que não tinha de repente nem 20 anos.
é coragem. Davi era valente. Você quer derrubar gigantes, você quer vencer as situações que têm se levantado contra você, é o que Deus está falando para você, é o que falou para muitos homens, falou para Josué: seja forte, seja corajoso. Meu irmão, se você quer vencer batalha, você tem que ser corajoso, tem que ter coragem. Eu sempre digo aqui para os irmãos: olha, covarde e medroso vai vencer o quê, meu irmão? Você já viu medroso e covarde? Alguém entrar numa luta, já entra medroso e covarde, ele já está um passo da derrota. Não é verdade? Então o Senhor está falando nessa noite: seja corajoso. Não sei a situação que você está passando, mas tenha coragem. Essa coragem nós recebemos de quem? É uma coragem dada por homem, meu irmão. É uma coragem vinda de quem? Vinda de Deus. Quantas situações na minha vida eu tinha medo, eu era covarde, e de repente Deus colocou coragem no meu coração, coragem vinda de Deus. Fala: Senhor, eu estou com medo dessa situação. De repente Deus coloca coragem. Não é valentia para bater nas pessoas, mas é valentia para enfrentar situações que se levantam contra a gente. Então, qualquer situação que levantar contra mim, contra você, nós temos que ter coragem do Senhor. Outra qualidade que eu vejo em Davi, a gente fala muito de fé aqui. O servo de Deus tem que ter fé. A Bíblia diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Mas eu sempre falo, uma fé, nós temos que ter uma fé ousada. Não é simplesmente crer que o Senhor pode fazer uma situação, mas crer que Deus vai fazer uma situação. Davi enfrentou Golias crendo totalmente em Deus. A confiança dele não estava nele. Não entra numa situação confiando em você. Olha, eu sei que eu vou conseguir, porque eu tenho capacidade. Meu irmão, não é pela sua capacidade que você vai vencer, mas é por Deus que você vai vencer. Você não simplesmente tem que ter a certeza que Deus pode fazer, mas tem que ter a certeza que Deus vai fazer. Você tem que ter essa convicção no teu coração. Você está passando por uma situação difícil, eu sei que Deus pode resolver. Não, eu creio que Deus vai resolver. Que Ele pode fazer, eu não tenho dúvida nenhuma. Que Ele podia curar uma mulher enferma durante 14 anos, 12 anos, do fluxo de sangue. Eu não tenho ninguém tem dúvida que Ele podia resolver. Mas aquela mulher, ela não só cria que o Senhor poderia a curar, mas ela tinha certeza que Deus ia curar. Bartimeu não simplesmente acreditava que Deus poderia curar a vista, mas ele tinha certeza que Deus ia curar a vista dele. E essa certeza que você tem que ter nessa noite, não apenas que Deus pode, porque Ele pode, com certeza. Todos nós sabemos que Deus tem poder para realizar, mas Deus quer que você tenha certeza que Deus tem poder e Ele vai realizar. E Ele vai fazer. Então Davi, ele foi enfrentar o Golias, não crendo nele mesmo. Muitas vezes a gente entra numa peleja acreditando em nós. E acreditava no Senhor. Outra qualidade de Davi, ele tinha boa memória. Quando Saul chegou para ele e disse assim: você não tem como enfrentar esse gigante. Sabe o que ele falou? Um dia apareceu um urso para devorar as minhas ovelhas. Eu matei o urso. Um dia apareceu um leão para devorar as minhas ovelhas. Eu estraçalhei o leão. Da mesma forma, eu vou acabar com esse. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós esquecemos o que Deus já fez na nossa vida lá atrás. E por isso não estamos confiando agora. Se Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, diz em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, é hoje e vai ser o quê? Eternamente. Traz à memória os milagres que Deus já operou na tua vida. Foi aquele livramento, Deus me livrou da morte, traz a memória. Deus abriu aquela porta, traz a memória. Para você buscar o milagre do presente, traga à memória o milagre que já aconteceu no passado.
para Davi enfrentar o gigante, ele trouxe à memória todos os livramentos que Deus tinha dado a ele. E é isso que Deus quer que você faça. Davi, ele tinha o quê? Boa memória. Outra coisa que nós encontramos, outra qualidade em Davi. Davi, ele tinha unção do Senhor. Poder de Deus sobre a vida de Davi. Nós encontramos lá em 1 Samuel 16, o dia que Samuel foi lá e o que fez o quê em Davi? Ungiu. No momento que ele foi ungido ali, ele recebeu poder. Meu irmão, você quer vencer? Busque na tua vida a unção de Deus para vencer gigante, meu irmão. Deus quer te dar unção para vencer qualquer situação. Ele estava ali, se revestiu do poder de Deus, como está lá em Efésios, quando nós formos enfrentar uma batalha, o que? A Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer na força do seu poder. Não pense que o relacionamento de Davi começou naquele dia, não. Davi já tinha um relacionamento com Deus. Nessa noite você quer vencer as situações da tua vida, começa a se revestir da força do poder de Deus. Davi tinha unção. Deus quer que você tenha unção de Deus na tua vida, meu irmão. Tá? Não adianta eu chegar aqui, eu pregar, e a unção de Deus está sobre minha vida, e você está aí recebendo, não estiver debaixo da unção de Deus. Não, se reveste, esteja debaixo da unção de Deus na tua vida. Davi, ele tinha a unção de Deus. E Davi tinha a autoridade de Deus. E a Bíblia diz, Davi com todas essas qualidades, a Bíblia diz que ele foi a caminho do gigante. Ele foi caminhando. E quanto mais você caminha em direção a alguém, a pessoa diminui ou cresce? Cresce. Eu acredito que naquele momento que ele estava caminhando na direção do gigante, o gigante parecia cada vez maior. A estatura que ele via de um monte para o outro era uma, mas à medida que ele ia se aproximando do gigante, o gigante vai o quê? Descendo. E o gigante, quando viu Davi chegando, meu irmão, imagine, está ali um guerreiro. De repente, Golias até esperava que o povo de Israel mandasse um guerreiro. De repente, olha um menino vestido de pastor de ovelha. Com alforje, com uma bolsinha de couro, numa mão carregando uma funda, na outra mão com um cajado. A Bíblia diz que o gigante, quando olhou para ele, fez a mesma coisa que os irmãos fizeram. A Bíblia diz que o gigante o desprezou. É você, está pensando que eu sou um cachorro, vem aí para atacar essa pauzinho em cima de mim? Porque o gigante não conhecia e tinha poder de Deus sobre a vida dele. Muitas vezes, sabe o que acontece? Você é desprezado, mas você tem a força que vem de Deus. E quando ele desprezou Davi, Davi declarou: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Às vezes eu fico me perguntando como ele conseguia segurar tanta coisa. Espada, lança e escudo. Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, eu não sei como você tem enfrentado os problemas da tua vida, usando de repente, querendo usar a sua própria força, mas ele diz assim: ó, você vem com tudo contra mim, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, eu creio que você vai vencer, em nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai vencer pela tua força, você vai vencer com a força do Senhor na tua vida. É para o Senhor que te fortalece. E a Bíblia diz que ele chegou diante, depois disso, ele chegou diante daquele gigante. Colocou a pedra na funda. Imagine ele rodando a funda. O gigante só olhando. E de repente, com aquela funda lá, lançou. A Bíblia diz que a pedra bateu na testa do gigante. O que aconteceu? O gigante caiu. Um homem. A Bíblia nem fala. Guerreiro usa capacete ou não usa? Usa.
Aquela pedra, quando bateu na fonte, ele devia estar de quê? Capacete. A Bíblia diz que quando a pedra bateu, o gigante caiu. Irmão, não foi por causa daquela pedrinha. Deus usa situações, mas quem derruba o gigante é o Senhor. Às vezes você fala assim, olha o que eu consegui fazer. Irmão, quem derruba o gigante na nossa vida verdadeiramente é o Senhor. O Senhor é mais ou menos assim, o Senhor deixa assim, deixa. Eu te usei, mas quem operou foi eu. Eu te usei para orar, mas quem fez o milagre sou eu. Não é você que opera o milagre. Eu te usei, você foi instrumento. Usa-me, não foi isso que nós cantamos? Te usei porque eu queria ver a sua obediência. Eu queria ver a sua unção. Eu queria ver a sua ousadia. E a Bíblia diz que naquele momento o gigante o quê? Caiu. Quando o gigante caiu, eu acredito que o exército de Israel começou a comemorar. Davi podia ali, o gigante já estava no chão, podia sair. Foi um nocaute, né? Como diz no boxe, é nocaute, Almir? Foi um nocaute, assim, aquela pedrinha foi um nocaute, ó, pum. Como numa luta de boxe, talvez no primeiro soco, ó, pum. Precisou das outras 4 pedras. Eu quero te dizer uma coisa. Mas a batalha não estava vencida. Aquele gigante poderia se levantar novamente. Eu quero falar para você que não é porque as coisas às vezes melhoram. Não, espere Deus completar o milagre na tua vida. A Bíblia diz que naquele momento ele subiu em cima do gigante. Aquele gigante que antes ele estava olhando de baixo para cima, agora estava debaixo do quê? Dos pés. E o gigante que tem se levantado diante de você, o lugar que Deus quer que ele esteja, é debaixo dos seus pés. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, tinha um louvor que dizia, debaixo dos teus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Naquele momento o gigante estava debaixo dos pés de Davi. A Bíblia diz, Davi tinha espada? Não. Naquele momento a Bíblia diz que Davi pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. Pegou a cabeça do gigante e mostrou, meu irmão, olha o que Deus fez. Verdadeiramente você possa testemunhar, meu irmão. Você que está recebendo o milagre do Senhor, ele simplesmente poderia deixar ali, mas ele levantou a cabeça para testemunhar. Olha o que meu Deus fez. Está recebendo milagre? Olha o que meu Deus fez. Recebeu uma cura? Olha o que meu Deus fez. Uma porta de emprego se abriu? Olha o que meu Deus fez. Deus restaurou, converteu seu esposo. Olha o que Deus fez. E a Bíblia diz que naquele momento, o exército filisteu, quando viu o seu herói sendo decapitado, o exército o quê? Irmão, o inimigo que tem se levantado contra você vai fugir. Vai ter que bater em retirada. E você vai receber a vitória do Senhor. Eu quero que você saia daqui nessa noite como um vencedor, como um vitorioso. Não aceite nada a menos do que vitória. Davi torce para o futebol. Pastor, vai usar um termo que usaram. Mas aquilo me chamou a atenção na fé. Tem um preparador físico do Botafogo que ele fala uma coisa, mais ou menos não serve. É verdade, Davi? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, mais ou menos não serve. Como estão as coisas na tua vida? Pastor, está mais ou menos. Mais ou menos o quê? Não serve. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero nesse momento. Veja a situação que você está passando.
Todos nós temos nossos Golias que se levantam contra nós. Pensa numa situação difícil que você está passando nesse momento. Eu não vou chamar na frente, porque eu quero que todos participem dessa oração. Tá? Todos, porque cada um aqui eu creio. Eu tenho convicção que cada um aqui vai sair daqui como vencedor. Pensa numa situação impossível, difícil, seja lá o que for. Eu quero que você apresente diante do Senhor nesse momento. Como eu falei, não adianta eu acreditar que Deus pode fazer. Eu tenho que crer que Ele vai fazer. E Deus pode resolver o problema que você está passando, você acredita nisso. Mas Deus quer que você saia daqui nessa noite acreditando que Ele vai resolver essa situação. Isso que tem te entristecido, isso que tem te trazido angústia, isso que tem te feito chorar, isso que tem feito você não conseguir dormir, isso que está, de repente, sendo algo terrível na tua vida, para que você coloque a mão no seu coração. E nesse momento nós vamos ter uma atitude de fé. A Bíblia diz que o inimigo ficou debaixo dos pés. O que nós estamos fazendo é um ato profético, vamos fazer um ato profético. Mas eu quero que você ponha a mão no seu coração, mas com seus pés você pise, como se você estivesse pisando nessa situação que está se levantando. Você marche em cima daquilo que está se levantando, mas com fé. Você possa estar como um ato profético, pisando no inimigo que antes você estava olhando, porque eu vejo pela fé, antes você estava olhando ele de baixo para cima. Mas eu creio que nesse momento, Deus está colocando essa situação debaixo dos seus pés. Então quando eu estiver orando, você fica ali como pisando, dizendo: Senhor, eu creio que esse inimigo está debaixo dos meus pés. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero nesse momento, eu quero colocar cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Cada um aqui está passando por uma luta, cada um aqui está passando por uma situação difícil, mas eu creio que o Senhor é maior do que tudo aquilo que está se levantando contra nós. Se for uma tempestade, a tua palavra diz que o Senhor repreende a tempestade. Se for um gigante, o Senhor coloca qualquer gigante por terra, Senhor. Porque sabemos que não foi Davi que derrubou o gigante, mas foi o Senhor, Pai. Foi o Senhor que colocou aquele gigante em terra. Nós cremos nesse momento, ó Pai, que tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas vai cair por terra em nome de Jesus. Os gigantes que têm se levantado, estão se levantando para cair, Senhor, porque o Senhor é conosco. O que fazia a diferença na vida de Davi é porque o Senhor é com ele, Pai. O que faz a diferença em nossas vidas é porque o Senhor é conosco, Pai. E em nome de Jesus, que cada vida que está aqui nessa noite seja abençoada por Ti. Em nome de Jesus, cada um que está apresentando suas lutas diante de Ti, está apresentando situações impossíveis diante de Ti, porque o Senhor é o Deus do impossível, e nós cremos nessa noite que o impossível vai acontecer. Nós cremos que essa noite é noite de cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos que essa noite, ó Pai, é noite de portas abertas. Em nome de Jesus, nós queremos que nessa noite é noite de restauração espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, que essa noite é noite de milagre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, podem sentar. A gente quer passar alguns anúncios. Domingo, né, escola bíblica, como o irmão Lici